Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos falar sobre arrays ou vetores. E antes de iniciarmos com a nossa apresentação, eu vou alternar para o Eclipse e eu vou mostrar para vocês que aqui nós temos um projeto que eu vou mencionar lá nas aulas, inclusive, na medida que a gente for desenvolvendo a parte conceitual, eu vou estar mostrando aqui na prática como é que se aplica todos aqueles conceitos referentes a arrays. Então, eu criei um projeto chamado Proj Array, ou Proj Array, né? E como é que eu criei esse projeto? Só relembrando, eu vim aqui no menu, no Eclipse, no menu File, eu vim em New, depois Java Project, dei um cliquezinho aqui. Aqui eu coloquei um nome no meu projeto, eu chamei de Proj Array. Eu escolhi uma pasta específica, eu poderia gravar nesta mesma workspace, né, que é uma pasta padrão, que eu gravo os projetos, mas eu poderia também mudar aqui o nome da pasta, isso fica a critério do programador. Aqui você coloca o nome do projeto e aí você finaliza. Uma vez feito isso, ele vai criar esse projeto. Bom, uma vez criado o projeto, eu criei duas classes para esse projeto. Uma classe eu chamei de ManipulaArray, e essa classe é uma classe executável. Observem aqui o static void main, caracteriza essa classe como uma classe executável por possuir um método principal, main. Como também eu criei uma outra classe chamada TravessiaArray. Essas duas classes eu vou citar lá na nossa apresentação. Aqui um outro exemplo prático do uso de array. E como é que eu criei essas classes? Uma vez criado o projeto, eu cliquei com o botão direito em cima desse pacote, em cima desse tijolinho aqui, ó, cliquei com o botão direito, vim em New, Class. Aqui eu coloquei o nome da classe. O nome da classe eu chamei de ManipulaArray, né, seguindo as boas práticas, toda classe começa com letra maiúscula, né, e aqui eu tenho, como eu tenho são duas palavras que formam o nome da classe, ManipulaArray, a primeira letra de cada palavra eu coloco em letras maiúsculas. Essa é uma das boas práticas que a gente vai seguir. Da mesma forma eu fiz por TravessiaArray. Coloquei aqui o nome da classe executada. E depois eu cliquei em Finish e ele criou. Óbvio que eu fiz uma classe de cada vez, né? Muito bem, então a gente vai selecionar aqui o ManipulaArray, que vai ser o primeiro que a gente vai mencionar. Agora a gente retorna para a nossa apresentação. Dando sequência, a gente apresenta inicialmente alguns conceitos sobre o array. Na medida que a gente for apresentando esses conceitos, eu vou alternando para a aplicação para mostrar para vocês a relação entre o conceito e a prática. Então, a gente inicia dizendo que um array é uma estrutura de dados. Esse é um conceito muito utilizado, principalmente quando se começa a estudar programação de computadores, a gente fala muito sobre estrutura de dados. É uma coleção de um ou mais objetos, formado por elementos do mesmo tipo. Então, aqui a gente tem vários exemplos sobre isso, mas eu vou avançar, porque na sequência da apresentação eu tenho aqui algumas imagens que vai mostrar isso mais claramente. Bom, eles são formados por elementos do mesmo tipo, armazenados em endereços adjacentes de memória. Eles alocam um espaço da memória. Cada objeto é chamado de elemento do array. Da mesma forma que para variáveis simples, damos também um nome para o array. Então, da mesma forma que eu crio uma variável de trabalho dentro do meu programa e dou um nome para ela, eu faço o mesmo com o array, dando um nome para ele. O tamanho do array é o seu número de elementos. Esse é o tamanho dele. Então, se eu tiver 10 elementos, esse é o tamanho do array. Cada elemento do array é numerado, usando um número chamado de índice.
Em Java, a numeração começa de 0 e aumenta de 1 em 1. Assim, o último índice é sempre igual ao número de elementos do array menos 1. A gente vai ver isso na prática. Um array é também uma estrutura unidimensional e homogênea, ou seja, quando eu estou tratando aqui de um array, eu estou falando de um vetor com apenas uma dimensão. Eu não vou entrar aqui no conceito de matriz, eu vou ficar só nessa parte conceitual de vetores. Então, ela é uma estrutura unidimensional e homogênea para armazenamento de um conjunto de valores que deve ser do mesmo tipo, homogêneo nesse sentido. Todos os elementos têm que ter o mesmo tipo. Então, essa aqui é a parte conceitual que a gente apresentou e a gente vai ver tudo isso agora na prática. E para contextualizar esse nosso estudo sobre vetores, a gente apresenta aqui uma coisa muito interessante, né, que a gente costuma estudar em ciências, que é a cadeia, ou uma cadeia de DNA. E nessa cadeia nós temos aqui esses elementos, o timine, o citosine, o guanine e a adenine. Essa representação científica, computacionalmente falando, ela seria representada dessa forma. Então, aqui eu tenho uma cadeia de vários elementos. Então, imagine que esses elementos A representem as adeninas, o G, cadê o G? O G é o guanine, o T, as timinas e o C, citosinas. Eu quero saber quantos elementos que eu tenho referente a cada um desses aqui, ó, referente a essa cadeia. Nessa cadeia, quantas adeninas, quantas timinas, quantas citosinas eu tenho? Eu poderia contar, né? Mas eu vou fazer melhor. Eu vou escrever um programa para contabilizar para mim a quantidade de adeninas, timinas e citosinas. E para isso, eu vou usar o conceito de vetor. Bom, a gente começa então, que agora eu vou usar o termo vetores, né, para arrays. Então, um vetor ou um array, ou variável composta unidimensional, é uma estrutura de dados, como nós já falamos, contendo um conjunto de dados. A estrutura de dados contém um conjunto de dados, todos do mesmo tipo, indexados por um valor. Então, esse é o exemplo de um vetor que nós chamamos de X. Todos eles são do mesmo tipo. Aqui ele é representado por caracteres, né? Especificamente por letras, né? Letra A, letra L, G, O, R, I, T, M e O. São todos elementos do mesmo tipo. Todos eles, eles contêm um índice, eles são indexados por um valor. Então, esse primeiro elemento, o elemento A, é indexado pelo valor 0, ou seja, o elemento A ele tem o índice 0. O elemento L tem índice 1, e assim sucessivamente. Observem que esse nosso vetor, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. E eu começo sempre numerando os meus elementos a partir de 0. Isso na linguagem Java, na linguagem C. Então, na verdade, eu tenho os índices de 0 a 8, embora eu tenha 9 elementos. Eu tenho os elementos de 0 a 8. É por isso que aqui, naquela apresentação inicial, nós dissemos assim, ó, o último índice é igual ao número de elementos do array menos 1. O último índice, que no meu caso lá era o último índice, é igual ao número de elementos. Então, eu tenho o número de elementos aqui é 9. São 9 elementos. O último índice é o número de elementos menos 1. Então, a gente justifica aquele conceito. Então, vamos continuar. O array precisa ter um nome. Então, por exemplo, agora eu vou alternar para o meu programa aqui. Eu criei um array aqui, olha, chamado notas.
Esse é o meu vetor. Eu dei um nome para ele. Na nossa figura anterior, o nome que nós chamamos para o nosso vetor é x. O array tem um tamanho. Na figura, né, na figura anterior, o tamanho é 9, como nós vimos, né? São 9 elementos. Esse é o tamanho dele. O array possui um tipo. Aqui nós definimos que o tipo aqui, ó, é caractere, né? Todos os componentes do array, obrigatoriamente, são do mesmo tipo. No array daquela figura, do slide anterior, o tipo é char. Todos eles são char, todos eles são caracteres. O array é dividido em índices, um para cada elemento do array. Então, eu tenho aqui ó, o primeiro elemento, índice 0, o segundo elemento, índice 1, e assim sucessivamente. O array é finito. Não é possível trabalhar com índices maiores que o tamanho do array, e nem com índices negativos. No nosso caso, não é possível colocar um valor na posição 9. Isso iria gerar um erro chamado index out of bounds, quer dizer, índice fora de faixa. Então, se eu tenho 9 elementos, de 0 a 8, eu não poderia mandar imprimir, por exemplo, um elemento com índice 9. Não poderia, porque aí eu teria que ter 10 elementos. Né? Então, ele me apresentaria um erro do tipo index out of bounds, quer dizer, índice fora de faixa. Né? Os índices sempre são números inteiros. Então, a gente vê aqui, ó, todos os índices são 0, 1, 2, 3, números inteiros. Não faz sentido eu ter um número decimal para um índice. Né? Então, aqui a gente viu aí todos esses conceitos sendo aplicados. Agora a gente vai avançar mais ainda na prática. Em Java, como é que a gente define ou como é que nós declaramos um vetor? Imagine que eu vou criar aqui, ó, vamos alternar agora para o nosso código. Eu tenho um vetor chamado notas. Bom, uma das formas para declarar esse vetor, né, eu tenho algumas, eu colocaria o tipo, eu colocaria, abriria e fecharia o colchete e colocaria o nome do vetor. Só que aí, depois, eu teria que definir também o tamanho dele. Eu colocaria o nome igual a new, porque todo vetor é um objeto, isso tem que estar muito claro. E aí aqui eu coloco o tipo e o tamanho. Então, no meu exemplo aqui, ó, eu poderia definir dessa forma. Eu coloco aqui, ó, criei um vetor chamado notas. Então, eu coloquei ó, o tipo, float, abre e fecha parênteses, e depois o nome do vetor. Na linha de baixo, eu repeti o nome do array igual a new, aqui eu coloquei o tipo, que eu chamei de float, e aqui eu coloquei o tamanho dele. Então, eu usei duas linhas para declarar o vetor. Só que eu tenho uma outra alternativa. Eu poderia, ao mesmo tempo que fazer a declaração, já definir o tamanho. Eu faria isso numa linha só. Então, eu poderia, eu vou comentar essas duas linhas aqui, ó, e vou descomentar essa linha de baixo, que faz exatamente isso, olha. Eu coloco o tipo, float, aqui a representação do vetor, que é o abre e fecha parênteses, depois o nome do vetor igual a new tipo tamanho. Nome do vetor igual a new tipo e o tamanho. Então, são duas maneiras que eu utilizo para poder declarar um vetor. Aqui eu tenho alguns exemplos. Como no meu caso, lá da minha cadeia de DNA, eu criei aqui um vetor chamado DNA para poder representar todos os valores. Então, a gente volta aqui um pouquinho, ó. Tá vendo? Eu criei um vetor para representar todos esses valores, para armazenar todos esses valores. Então, eu coloquei o DNA é do tipo char e tem 20, o tamanho dele é 20. Então, são 20 elementos, ou seja, 0 até 19. Aqui eu criei um outro exemplo, criando um vetor chamado exemplo, do tipo inteiro, né? Um int, é um tipo primitivo.
e o tamanho 16, ou seja, de 0 até 15. Aqui eu tenho outro exemplo, eu criei um vetor de notas, como desse meu código aqui, né, como a gente fez, né? E aí eu considero de 0 até 14, são 15 elementos. Se eu quiser manipular esse vetor, manipular significa atribuir valores para os meus índices. Aqui, olha, está tudo vazio. Então, eu vou atribuir, por exemplo, para o primeiro elemento, o elemento índice 0, o valor 7,5 ou 7,5. Como esse vetor é do tipo float, e esse float é um tipo primitivo, em Java eu obrigatoriamente tenho que colocar esse Fzinho aqui que representa do tipo float. Tá? Então, com isso, eu atribuo 7,5 para a primeira posição ou para o primeiro elemento do meu vetor. Ok? Bom, aí eu tenho aqui exemplo de manipulação. E foi exatamente isso que eu fiz nesse código. Olha. Eu atribuí todos esses valores aqui, ó, dentro do programa, né? E aí, automaticamente, o meu vetor ele estaria alimentado dessa forma. Algumas posições ainda ficaram vazias, né? São posições nulas, né? Então, codificando essa manipulação aqui, o que a gente fez? Olha, eu criei uma classe chamada ManipulaArray, criei um método principal para torná-la executável, embora esse programa, essa classe executável, ela não tenha nenhum resultado visual, né? Eu não imprimi nada, eu apenas manipulei, eu atribuí valores para os meus vetores. Tá? Se eu for executar esse código aqui, ó, vem aqui, Run, cliquei com o botão direito em qualquer área aqui, eu venho aqui nesse menu pop-up, eu venho aqui na opção Run REST, Java Application, clico com o botão esquerdo, tá? Ele não tem nenhuma representação, ele não tem nenhum resultado visual, aqui no console não mostrou nada. Eu não estou mandando imprimir nada no console. Eu só quis mostrar a manipulação do vetor. Bom, continuando, esse foi o código, né, que a gente apresentou. Agora a gente vai falar sobre a travessia do vetor, que é uma coisa assim muito comum. Então, naquele contexto inicial, né, que nós temos aí uma cadeia de DNA com todos esses elementos, de 0 a 19, são 20 elementos, eu quero fazer uma travessia. Eu quero poder verificar a quantidade de cada um desses elementos. Não vou usar uma lógica para isso, óbvio, mas eu vou aplicar utilizando o vetor. Atravessar o vetor ou iterar, eu vou criar uma interação sobre ele, ou percorrer o vetor consiste em fazer uma repetição e verificar índice por índice o valor de cada posição. Então, eu vou verificar que na posição 0, no índice 0, eu tenho o valor A. No índice 1, eu tenho o valor G. Até chegar no final do vetor, seja ele do tamanho que for. Então, eu vou fazer um programa para ele poder determinar qual o tamanho do vetor, considerando que ele é um tamanho finito, como a gente viu, né? Vamos lá. O programa seria exatamente esse aqui, ó. Esse é o programa da travessia do vetor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou alternar agora para o nosso código, uma vez que a apresentação termina aqui, e eu vou abrir aqui o nosso travessia array. Tá? Então, aqui, nessa classe, eu não vou entrar em detalhes da lógica, eu deixo, inclusive, para que vocês façam uma análise em termos da lógica que for utilizada, mas só para vocês perceberem uma implementação que, na prática, usa ou implementa o conceito de vetor. Então, aqui, olha, observem, na nossa apresentação, vocês se lembram que eu tenho a representação desse vetor. Então, eu tenho que pegar isso aqui e colocar dentro do meu programa. Então, eu criei um vetor chamado DNA, do tipo char, que são caracteres, é uma letrinha, né, para cada posição. E como nós aprendemos a declarar o vetor, eu coloquei aqui, ó, char DNA igual a new char. Tá? Então, uma outra maneira que, inclusive, a gente está vendo agora,
o tamanho ele já está sendo representado pelos valores. Então, eu tenho uns 20 elementos aqui. Ó. Então, como eu representei já os meus 20 elementos, automaticamente ele já definiu que o tamanho desse DNA é 20. Certo? Muito embora eu não tenha especificado um valor. E aí depois eu criei uma variável chamada char_nuc, que tem uma funcionalidade dentro da minha aplicação. Eu criei uma variável aqui do tipo int, e eu criei um contador para cada tipo de elemento. Então, vocês se lembram? Vamos voltar lá atrás, né, para a gente poder ver. Aqui, ó, eu tenho todos esses tipos aqui, ó, A, G, C, T. Eu tenho aqui ó, o A, o adenine, G, guanine, C, citosine e o T, tinine. Eu quero verificar quantos desses elementos eu tenho na cadeia. Aí eu criei uma variável e inicializei essas variáveis com 0 para eu poder determinar. Eu vou criar um contador. Que na medida que eu for varrendo o meu vetor, eu for iterando o meu vetor, eu vou verificar. Quando eu verificar no primeiro índice, eu sei que é A, eu conto aqui o meu contador de quantidade de A. Encontrei um G, eu conto aqui no meu contador de G, que passa a ser 1. E assim sucessivamente. Essa é a ideia. Criei uma variável chamada tam para definir o tamanho do vetor. Olha que interessante. Essa variável recebe o DNA, que é o nome do vetor, e o DNA, que é o vetor, é um objeto. E como tal, ele possui métodos. E existe um método chamado length. Esse length determina o tamanho do vetor. Então, o tamanho do... Vocês se lembram que o último índice do vetor, ele é representado pelo tamanho do vetor menos 1. Então, dessa forma, eu nunca vou errar, independente do tamanho. Eu não sei o tamanho, posso não saber o tamanho. O último índice, qual o valor dele? Eu não sei, mas eu sei que é o tamanho menos 1. Então, se o tamanho do meu vetor for 20, o índice A aqui, ele vai ser o índice 19. Como é o caso aqui, né? Opa. Aqui, ó. Como é o caso aqui desse último elemento. Ok? Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, o que eu faço? Eu utilizei uma estrutura de repetição chamada for, para i variando de 0 até, ou melhor, enquanto o i for menor ou igual ao tamanho, então o 0 ele vai de 0 até, como é menor ou igual, ele vai até 19. Eu vou percorrer as 19 posições do meu vetor. E aí eu vou incrementando o i, e a cada incremento eu verifico o seguinte, olha, caso o elemento daquele vetor, então eu atribuo para N e o C o valor do elemento. Então esse N e o C, quando o i for 0, eu vou pegar aqui o elemento A, vou pegar o A e atribuir para N e o C. Aí eu verifico o seguinte, olha, vou utilizar uma estrutura switch case. Então, caso o NU seja igual a A, eu acumulo a minha variável A. O que é A? Se for G, acumulo G. Se for C, acumulo C. Se for T, acumulo T. Esse break é para eu poder quebrar a minha estrutura. É obrigatório dentro da estrutura da linguagem. Então, eu volto a percorrer e, dessa maneira, eu vou totalizando todos os meus elementos. No final, eu imprimo a quantidade de adenina, de timina, de citosina e de guanina. Então, agora, olha, eu vou clicar, eu vou subir aqui um pouquinho para a gente poder visualizar no console. Clico aqui com o botão direito, Run as Java Application, e aí ele vai mostrar para mim exatamente isso aqui, ó. Eu mando imprimir as quantidades. Então, eu tenho aqui um totalizador. Então, nessa minha cadeia, eu tenho 4 adeninas, 8 timinas, 5 citosinas e 3 guaninas. Bom. E assim nós
terminamos a apresentação desse assunto, arrays ou vetor, e espero que vocês tenham entendido. Eu deixo aqui um forte abraço e nos vemos numa próxima aula.